Agora 12 horas e 10 minutos, 12 e 10. Vamos conversar aqui com o Dr. Gustavo Kaposiama, né? Ele é da Chapa 2, OAB comprometida e forte, Chapa 2 para as eleições do triênio 2016-2018 da OAB Guarujá. Então vamos conversar. Doutor Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Jornal Hora Certa da Rádio Cacique de Santos. Carlos, boa tarde. Eu que agradeço, inclusive a Rádio Cacique, uma rádio muito importante para a nossa região, por todo o caráter informativo que nos presta e, sem dúvida alguma, as eleições para a ordem despertam esse interesse social e a rádio está de parabéns, como você também, por nos brindar com a presença. Maravilha. OAB comprometida e forte. É uma que já chama a atenção aí com a marca. Bem, e é forte mesmo, já só a chamada aqui, né? Fala um pouquinho sobre a Chapa 2. Bom, o nome ele casa justamente com as nossas características principais. A chapa é composta por 5 pessoas, com currículos postados no nosso Facebook, Chapa 2 OAB, comprometida e forte. Está à disposição de todos os colegas advogados, de toda a sociedade, para ver que nós temos realmente qualificação para tocar o triênio 2016-2018, daí a nossa força, e ao mesmo tempo, por todo o nosso histórico, por todo o nosso caminhar na profissão e o comprometimento que sempre tivemos a ela, é a razão também do uso, no nome da chapa, da expressão comprometida. A chapa, Carlos, foi escolhida a dedo. Todas as pessoas que a compõem são pessoas sobre as quais não pesa nenhuma dúvida quanto a caráter, idoneidade e integridade. E acredito que os colegas advogados, todos muito politizados, é uma classe instruída da nação, sem sombra de dúvida, há de reconhecer isso, pesquisando, vendo e comparando quem compõe a Chapa 2 e quem compõe as demais chapas. É evidente também que uma eleição não se faz apenas pelas personalidades dos integrantes das chapas, mas pelas propostas. E posso dizer com muita clareza, Carlos, que a nossa Chapa 2 faz propostas reais, propostas factíveis, antenadas com as tecnologias que temos no atual século, algo que com certeza, com a nossa vitória, será implementado. Nós temos um extenso programa de gestão, contemplando a todos os segmentos da advocacia, do advogado mais idoso, que deve ter um trato especial, em relação ao advogado mais jovem, o iniciante na carreira, que atravessa sempre, com certeza, uma enorme dificuldade, Carlos, porque a profissão ela prospecta resultados a médio e longo prazo. Enfim, Carlos, estou à disposição para o que você precisar. É o senhor que vem disputando a presidência, tem como vice-presidente Niqueli, né, doutora Niqueli Nicomedes, também doutor Gilvan Costa, secretário adjunto Leslie Matos, né, e tesoureiro Fabrício Augusto. São 5 membros aí. São quantas chapas hoje de disputa aí nas eleições da OAB Guarujá? São 3 chapas, Carlos. Inclusive, gostaria de pedir, até dentro da transparência e da igualdade que deve permear o processo democrático, que as demais chapas também desfrutem da mesma oportunidade que a Chapa 2 está tendo, para expor aí as suas principais ideias, propostas e tudo mais. Hoje, qual o diferencial que o ouvinte, né, e principalmente o pessoal que vai participar aí da eleição, agora, qual o diferencial da Chapa 2? O senhor já falou um pouco, mas o que nós podemos esperar, vencendo a Chapa 2, o senhor como presidente, o que podemos esperar da OAB de Guarujá nos próximos anos? Olha, podemos esperar com a Chapa 2 uma efetiva renovação. Eu tenho muito orgulho de dizer, sem demérito àqueles que já passaram por cargos diretivos dentro da ordem, que a Chapa 2 é a única composta por 5 pessoas que realmente nunca fizeram parte de diretoria alguma da ordem, de modo que a bandeira da renovação ela é legitimamente da Chapa 2, ela não é das chapas concorrentes. Esse é um grande diferencial que nós temos. Outros aspectos que a gente tem de diferente, e eu aqui destaco, seria também a transparência dos integrantes ao postarem também no nosso Facebook as certidões forenses.
civil, criminal e federal de todos os membros da chapa. Acho que isso é algo para mostrar que não tem ninguém envolvido em nada, né? Exato, Nada até mesmo em convergência com o projeto do Ficha Limpa, que foi encampado pelo Conselho Federal da Ordem, visando sua aplicação na política partidária. Mas nós não podemos descurar que esse projeto ele também poderia irradiar para as eleições das entidades de classe. Maravilha. A eleição é quando, doutor? A eleição será dia 18 de novembro. O voto é obrigatório para todos os advogados. Será um dia intenso, das 9 às 17 horas. E conclamo a todos realmente que participem desse processo. O voto é um instrumento de renovação. E eu conto, Carlos, sinceramente, com o voto da grande maioria dos colegas, que eu de reconhecer na chapa 2 a chapa vitoriosa. A gente percebe que muitos dos presidentes alguns advogados, muitas vezes vem candidato à presidência da OAB para depois ter alguma posição política. E nessa chapa? Isso, com certeza, na nossa chapa não há. Nenhum dos 5 integrantes tem alguma vocação, alguma aspiração à política partidária. Aliás, quando eu disse há pouco que a escolha foi feita a dedo, o foi mesmo, porque eu conversei com cada um deles no sentido de que nós nos abstivéssemos permanentemente e definitivamente de qualquer propósito político. Não é uma aspiração nem minha, nem nenhum dos 4 integrantes. Isso eu posso colocar até mesmo escrito, numa escritura pública, posso lavrar isso em escritura pública. Doutor, eu imagino que ser presidente da OAB deve ser muito complicado e delicado pela posição que hoje em dia a OAB tem uma força muito grande e muitas vezes a população sente a OAB como protetora também da população, principalmente das pessoas que mais precisam e não têm condições de pagar um advogado. No Guarujá, eu imagino que é mais complicado ainda, né? Porque a OAB do Guarujá, muitas vezes a população pensa que a OAB ela tem que ser muito atuante dependendo da situação. E no Guarujá tem uma política que é uma política muitas vezes muito complicada. O senhor, como candidato, sendo eleito, está preparado para toda essa pressão de ser presidente da OAB de Guarujá? Sim, me preparei para isso, não sou um aventureiro. Estou com 18 anos já, Carlos, de advocacia intensa, ininterrupta, e sei realmente que é uma pressão que existe e, ao mesmo tempo, não uma pressão. É um dever da ordem realmente encampar os anseios sociais. A ordem tem que estar próxima da sociedade, tem que abrir seus canais de comunicação e ser vigilante no que diz respeito às questões institucionais previstas no nosso Estatuto, na Lei 8.906 de 94, segundo a qual cabe à ordem a defesa do Estado Democrático de Direito, e impugnar pela justiça social, bem como pela boa aplicação das leis e etc. Isso a gente não consegue fazer se não ouvirmos a sociedade. Então, de fato, eu sei da pressão, tenho como enfrentá-la numa boa, não só eu, mas todos os meus membros, são pessoas realmente, como disse no começo, fortes, daí o nome da nossa chapa. Tem aqui 7 razões para votar na chapa 2, né, OAB comprometida e forte. Composta por candidatos capacitados e íntegros, o senhor já comentou, única a anunciar-se no período legal, admitido de propaganda política, demonstrando respeito às normas eleitorais, né? Essa é também uma da posição, preocupada em banir posturas antiéticas que minam a igualdade no mercado da advocacia de Guarujá. Essa é uma posição que vai bater de frente com alguns nomes lá. Sem dúvida, mas de fato é o que aconteceu. A chapa 2 foi a única que realmente soltou o grito que estava preso na garganta a partir do momento que a legislação eleitoral, as nossas normas, nos permitiram. É claro que isso trouxe talvez um certo prejuízo, porque alguns colegas se comprometeram com outras chapas, mas é evidente que se comprometeram em um momento inoportuno. E de modo que o advogado realmente consciente, sobretudo do papel legalista que a entidade exerce, há de reconhecer que o respeito às normas é uma premissa fundamental, inclusive do nosso processo eletivo. Em relação às posturas antiéticas, sem dúvida alguma, trará desconforto a alguns colegas, uma minoria. A grande maioria dos advogados pauta sua conduta profissional com base nas nossas normas éticas, que hoje, inclusive, foi publicado ontem, o nosso novo Código de Ética.
e a classe há de conhecê-lo, há de estudá-lo e tudo mais. Agora, o que a gente não pode tolerar, até mesmo para que a sociedade mantenha o seu crédito na instituição, é que essas posturas antiéticas, que infelizmente existem, e aqui eu me refiro especialmente à intermediação de clientes, que ela permaneça em nosso município de Guarujá. Isso é uma bandeira da Chapa 2 e temos projeto para implementar isso com muita tranquilidade, visando coibir posturas antiéticas que minam não só a advocacia, como também a própria sociedade. Investida da missão de apoiar o jovem advogado da criação de um canal 24 horas de acesso para a defesa das prerrogativas. Como implantar isso, doutor? Olha, também é um diferencial da nossa chapa. Foi a única que propôs a utilização do WhatsApp, na verdade como uma ferramenta 24 horas de apoio às prerrogativas, a fim de fortalecer e integrar a classe. É uma ferramenta que não nos custará absolutamente nenhum centavo. Todos os membros das comissões de prerrogativa e da diretoria têm celular e um canal WhatsApp disponibilizado, de modo que a gente poderia criar um grupo cadastrando os celulares de todos os colegas, a fim de que, numa eventual necessidade, eles possam se socorrer a esse canal. Mandando uma mensagem muito simples: coloquem SOS e a localidade, enfim, o local onde está acontecendo a violação de sua prerrogativa. Enfim. Ampliação do mercado de trabalho com ênfase na utilização da arbitragem. E aqui eu chego a um ponto que me chamou muita atenção. Aproximação da ordem com a sociedade para a solução de problemas sociais, defesa da população e fiscalização dos interesses públicos. A aproximação da ordem com a sociedade. Na opinião do senhor, a OAB de Guarujá se distanciou um pouco nos últimos anos da sociedade em geral, principalmente da comunidade que mais precisa da OAB? Particularmente, acredito que sim. Acho que a ordem realmente, nesses últimos tempos, apesar de todo o mérito e brilho que as gestões do atual presidente já teve no passado, com conquistas realmente importantes, a classe, nós não tínhamos sequer um espaço próprio há 18 anos atrás, quando iniciei a minha atividade em Guarujá, mas realmente parece que ela deu uma certa cansada. Ela está um pouco cansada nesses últimos tempos e acho que é o momento de uma renovação. É o momento de oxigená-la com novas ideias, com novos colegas, com colegas que nunca passaram por diretorias anteriores, e essa postura que nós estamos explicitando agora, nesse momento, não ofusca o reconhecimento disso por parte da atual presidência. A presidência, ela reconhece a Chapa 2 uma chapa composta por pessoas realmente comprometidas e voltadas a dar esse gás novo na reaproximação da sociedade com a OAB. Essa questão da aproximação da ordem com a sociedade, tem alguma ação, né, hoje, algum projeto que possa ser apresentado até para o ouvinte, né, entender um pouco como seria essa aproximação, esse trabalho? Seria feito basicamente da seguinte forma: a ordem disponibilizaria o seu espaço para reuniões abertas com a sociedade civil organizada, a fim de colher os reclamos, ouvir, enfim, pessoas das mais diversas camadas, a fim de que a ordem pudesse efetivamente ser mais vigilante e levasse ao Ministério Público, que é o titular, aquele que tem o dever de promover em primeiro plano a defesa dos interesses sociais indisponíveis, e caso o Ministério Público não o fizesse, aí sim a ordem supletivamente poderia, também pelas ferramentas legais de que dispõe, encampar uma vigilância maior a fim de que a justiça social seja incrementada. Maravilha. E essa questão da fiscalização dos interesses públicos, alguns políticos já passaram aqui nessa nossa bancada do Jornal Hora Certa, fazendo até algumas críticas, né, que algumas denúncias foram feitas da cidade do Guarujá e faltou pouco trabalho, pouca aceleração do poder público, do Ministério Público no Guarujá. A OAB hoje, né, sendo o senhor eleito presidente, vai ter uma postura ainda mais dura de fiscalizar ainda mais, sem dúvida alguma, essas questões da cidade do Guarujá? Sem dúvida alguma, Carlos, é nosso dever. Doa quem doer. Doa quem doer, é nosso papel.
A ordem ela tem que zelar pela boa aplicação das leis e não podemos ver a legislação ser tripudiada em nosso município, como infelizmente foi. E a ordem não pode ser omissa. Até mesmo pensando na valorização do profissional da advocacia, que hoje, infelizmente, tem enfrentado uma grande desvalorização no que diz respeito ao seu reconhecimento pela sociedade em geral. Se a gente pretende resgatar o papel de destaque do advogado no tecido social, a gente tem que, obrigatoriamente que trabalhar mais a ordem no que diz respeito às suas funções institucionais. E isso passa por uma vigilância com destemor. Doa quem doer. A ordem não pode descurar do seu papel imposto por lei como dever. Maravilha. A eleição acontece agora, né? Dia 18. Dia 18 de novembro. E a posse dos eleitos? A partir de 1º de janeiro de 2016. A partir de 1º de janeiro. 1º de janeiro. Aí eu fico imaginando, advogado já é uma profissão muito cansativa, que trabalha praticamente 24 horas dependendo do cliente. Né? Aqui no Jornal nós temos alguns advogados até para dar um respaldo jurídico, tudo, e principalmente com o jornal opinativo, se não tiver um bom advogado, a gente vai e sofre demais. Mas imagino ser presidente de uma OAB deve ser algo mais tenso ainda, né? Sem dúvida, Carlos, mas nada que o planejamento não resolva. Eu procuro ser uma pessoa que... Eu sou meio que multifuncional, são assim que os colegas mais próximos me chamam. Cheguei a ter momentos na vida, 14 anos atrás, por exemplo, 10 anos atrás, eu estava dando aula em Caraguatatuba, sou professor também de Direito. Nossa. Já leciono há 14 anos. Eu dava aula, eu estudava violino, eu fazia mestrado. Não larguei meu escritório em nenhum momento, mas tudo com planejamento é possível. Eu enfrento também uma maratona bastante difícil, mas a ordem tem um lugar de destaque no meu coração e, com certeza, um lugar de destaque na minha agenda. Eu estou consciente da responsabilidade que ela implica e nada que um planejamento não possa resolver. Maravilha. Doutor, para finalizar, os candidatos nunca participaram, nunca tiveram nenhuma posição dentro da ordem no Guarujá. Por que agora? Olha, porque tudo tem um momento, né? Eu acho que um cargo diretivo da ordem, ele requer um certo tempo de maturação do colega advogado na profissão. Embora o requisito fundamental seja apenas um lustro de exercício profissional, apenas 5 anos, para que a pessoa possa se habilitar ao pleito, é fato que o tempo é justamente que vai proporcionar ao advogado a exata dimensão, a realidade da profissão, as suas dificuldades, aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente pode melhorar e tudo mais. E essa turma que está comigo aqui é uma turma de jovens advogados, mas que já passaram por esses 5 anos, naturalmente. Eu percebo jovens mesmo, né? Advogados jovens. São jovens e é essa força que a gente precisa hoje. A ordem ela conta com um grande número de jovens advogados e que com certeza vão conseguir falar com os meus colegas de chapa, como comigo também, porque respiro o ar da juventude na medida em que leciono, como estava dizendo a você. É importante para as gerações se conectarem umas às outras, de modo que agora é o momento deles, é o momento da Nikele, é o momento do Gilvan, é o momento da Lésia, é o momento do Fabrício. E é o nosso momento, enfim. E a gente conta, Carlos, mais uma vez, com o apoio dos colegas, com a atenção que uma eleição requer, que ele olhe realmente o nosso Facebook, lá a gente tem as nossas propostas de uma forma mais detalhada, que ele olhe as nossas propostas também nas salas de apoio, enfim, que ele vote Chapa 2 em 18 de novembro. Chapa 2, OAB comprometida e forte, Chapa 2 no Guarujá. Doutor Gustavo, eu agradeço demais a participação do senhor aqui na Rádio Cacique, o nosso tempo já está chegando ao fim, e boa sorte aí, eu acho que eu sempre sou a favor de sangue novo, sabe? Sou a favor de sangue novo, que eu acho que dá um ânimo, dá uma guinada, né, a mais, porque às vezes é claro que a experiência, a pessoa tá ali também no jogo é importante, mas quando vem gente nova parece que dá um fôlego a mais, né? A gente, quando vem para algum projeto novo, parece que vem com todo vigor, querendo mostrar trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né, doutor? Com certeza, basta ver, por exemplo, eu sou pai,
E eu lhe digo que quando nasceu meu filho, parece que as energias foram duplicadas. Aconteceu a mesma coisa comigo. Vem uma força assim que... Exatamente. A gente acorda com mais vontade de trabalhar, de ir à luta, de vencer na vida. E, a propósito dele, o tenho como grande apoiador da chapa. Tá me ajudando demais. Fala, pai, vai, pai, luta. O filho é advogado também? Não, ele tem 9 anos. 9 anos, mas não pensa em ser advogado? Uma grande paixão. Olha, eu não sei. Ainda não falou nada sobre isso? Não, eu tenho uma filha de 4 anos que falou pra mim que quer ser cantora. Talvez seja a área dele. Falou que quer ser cantora. A minha sobrinha fala que quer ser jornalista. Fala, não fala isso, filha. Outra coisa pra você ser, vai querer ser logo jornalista. Doutor Gustavo, mais uma vez eu agradeço demais a participação do senhor aqui no Jornal Hora Certa da Rádio Cacique. Já faço convite. Com vitória ou sem vitória, eu quero que volte aqui para falar sobre a experiência da eleição, tá bom? Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. Agradeço a você e a Rádio Cacique pela brilhante oportunidade. Muito obrigado mesmo, de coração. Doutor Gustavo Rodrigues Kaposi-Ama de Resende, né, candidato a presidente da OAB de Guarujá, OAB comprometido e forte, vote chapa 2.